Olá, boa tarde. Quase 2 meses após as manifestações populares que sacudiram o país e desencadearam o tema da reforma política, a OAB e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral entregaram na última terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de iniciativa popular para a reforma política. A proposta defende a proibição da doação empresarial para campanhas políticas e a eleição em 2 turnos, com votação no partido e depois no candidato a um cargo no parlamento. A reforma política e o direito eleitoral são os assuntos do programa Tema Jurídico de hoje. A Câmara deve retomar neste segundo semestre os debates em torno de um novo modelo político para o país. Financiamento de campanha, mudança no sistema eleitoral e crise de representatividade vão pautar nossa conversa de hoje com o juiz e professor de Direito da Facisa, Edivan Rodrigues, e o advogado e professor de Direito da Facisa, Aécio de Souza Melo. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-los aqui conosco. E para tratar de um tema que, desde o meio do ano, tem ganhado realmente as pautas na mídia, né? Professor Aécio, o senhor acredita que a partir de junho, daquelas manifestações de junho, que alcance essas manifestações elas terão? De fato, elas vão conseguir chegar até uma reforma política? Sinceramente, eu não acredito numa reforma política motivada pelas manifestações. Eu acho, inclusive, que as manifestações elas foram e serão importantes, porque outras virão, para que nós tenhamos um momento de reflexão em torno do modelo político nacional. Agora, eu não acredito que elas poderão motivar a reforma política e forçar uma reforma política. Acho, inclusive, que essas pressões vindas das ruas, elas não são adequadas para uma mudança. Como eu disse, uma reflexão, um debate, um longo debate, um cuidadoso debate em torno do modelo político que o país poderá adotar nos próximos anos. Eu acho que esse é o caminho mais coerente, o caminho mais justo e o caminho mais sensato, porque nossas experiências nas últimas décadas, eu diria até nos últimos séculos, não foram experiências tranquilas, muitas traumáticas, e uma mudança repentina por conta de uma pressão popular, muitas vezes não é a mudança adequada e acertada. Eu acho que uma reforma política ela deve ser principalmente pontuada ou está voltada para uma reforma, sim, no modelo político eleitoral. Eu acho que esse talvez seja o caminho mais correto para o país trilhar. E uma questão muito importante, um debate em torno da ética na política. Eu acho que a melhoria dos quadros, uma melhora sensível nos quadros políticos do país, e aí também a partir de uma participação popular, uma conscientização, uma maior conscientização, uma maior informação por parte da população dos seus representantes e daqueles que poderão ser representantes. Eu acho que o caminho melhor, acredito, é esse. Eu acho que uma mudança numa situação de pressão e temperatura anormais não são bem-vindas. A presidente Dilma, na época da manifestação, em junho próximo, ela colocava que aquela era uma oportunidade ímpar para o país de amadurecer, uma oportunidade histórica de fortalecer a democracia. Ao mesmo tempo, a gente viu, de uma certa forma, uma crise de representatividade. Acho que esse foi um ponto muito perceptível durante as manifestações. É uma descrença generalizada por parte da população em relação à classe política. Isso é muito ruim. Nenhum país cresce, consegue se desenvolver sem ter uma classe política forte. O debate político ele é importante. Por mais que não tenha um resultado prático ou um resultado rápido para um país que exige tantas mudanças significativas num espaço curto de tempo e que tem um povo que sofre há muito tempo por conta dos desmandos da política, ainda assim a política ela é importante. Então, uma melhoria, eu falei há alguns instantes sobre uma melhora dos quadros, ou uma população, uma quantidade de eleitores mais bem preparada, mais bem informada para votar e escolher os seus quadros. Eu acho que o caminho não é um caminho que deve percorrer de forma apressada a mudança. Agora, que temos sim uma crise na representação política, temos. Por péssimos quadros, por falta de conhecimento desses atores políticos, que não conhecem sequer a nossa Constituição, não conhecem a legislação infraconstitucional,
não conhecem as regras do jogo democrático e não conseguem compreender a democracia, a dinâmica da democracia. E problemas localizados como o coronelismo arraigado, o nepotismo, a troca de favores, as perseguições políticas, a falta de uma programação de governo e de governabilidade, enfim, falta de política de Estado com políticas de governo que muitas vezes não dão continuidade aos bons programas de governos anteriores. Então nós temos vários problemas. A questão deve ser repensada de uma forma ampla, com a participação da sociedade, com a sociedade cobrando nas ruas e com o fortalecimento da classe política e das instituições, e não com a descrença total nessa classe. Agora, professor Edivan, o senhor acredita que nessa linha de raciocínio da pressa, né, no calor da emoção, a presidente acabou sendo precipitada em propor um plebiscito para discutir a questão da reforma? Boa tarde, Carla. Boa tarde ao professor Aécio. Boa tarde a todos os telespectadores do tema jurídico da Facisa. Eu vejo da seguinte forma: nós temos uma Constituição que é de 1988. Ela vai completar agora 25 anos em outubro. Já é bem adulta. E a juventude que foi à rua, ela é uma juventude nascida dessa Constituição. E ela não está vendo essa Constituição sair do papel. Não está vendo a prática democrática. Como o professor falou, nós temos feudos e patrimonialismo governando o país. E o povo exigiu e vai continuar exigindo essa reforma política e melhorias das políticas públicas. E nesse sentido, eu sempre fui um defensor do plebiscito para que o povo dissesse qual reforma política quer. E não que o Congresso que aí está, que não fez a reforma política em 25 anos e, ao meu ver, não fará, é que se debruce sobre uma reforma política. Se o povo está pedindo, eu entendo que foi uma ideia acertada da presidenta. Infelizmente, o Congresso que aí está, conservador, não vai aprovar plebiscito coisa nenhuma, porque ele não vai descentralizar seu poder e perder poder para o povo. Por isso, só a pressão das ruas pode fazer com que haja uma verdadeira reforma política. Já o senhor acredita, então, que essa pressão ela é necessária e ela vai ter algum efeito? Ficou demonstrado. Logo em seguida, as pressões, o Congresso começou a legislar. É lógico que nós temos que ter cautela, como muito bem disse o professor Aécio. Nós não podemos simplesmente fazer uma reforma política à luz de uma pressão popular. Mas, no entanto, é preciso que se paute a reforma política nesse país, que se discuta com clareza com a população e que se vote uma reforma política, coisa que o Congresso não fez em 25 anos. E, ao meu ver, se não houver essa devida cobrança da população, não haverá reforma política. A gente tem essa população, quando o professor fala em cobrança, e ao mesmo tempo a gente fazendo um link com crise de representatividade. Às vezes a gente tem uma cultura muito assim, eu vou votar, mas eu não sei, na semana seguinte em que eu votei, eu não sabia qual era a proposta do partido acerca dos mais diversos temas, e eu não acompanho também. Né? Em que medida eu também sou responsável pelos desmandos daquele partido ou pela ausência no trabalho de dar resolutividade às questões e às demandas da população, professor Aécio? Eu acho que é uma crise da cidadania no Brasil. Né? O problema é que nós tivemos reconhecidos direitos ligados ao voto, às eleições, antes de consagrarmos e concretizarmos direitos ligados, direitos basilares, como acesso à informação e a uma boa informação, um conhecimento maior da norma, da lei, um entendimento completo do que representa o jogo democrático num país que democracia nunca foi regra, sempre foi exceção. Então, eu acho que há uma série de questões que merecem ser levadas em consideração, e há, sem dúvida, uma inversão no reconhecimento do papel do cidadão dentro desse cenário. A cobrança, como disse o doutor Edivan, é necessária. A cobrança das ruas, ela pode motivar, na minha opinião, uma reflexão importante. Eu temo apenas a pressa, mas, sem dúvida, a reforma política, ela terá que ocorrer. Um dia ela terá que ocorrer. Não sei, sinceramente, se o governo da presidente Dilma,
ou se os partidos de oposição eles têm verdadeiramente um compromisso ou compromissos com novas regras claras e regras que aceitem a alternância de poder. Esse é o meu temor, porque, infelizmente, já tivemos experiências em outros momentos da história desse país onde aqueles que estavam no poder mudaram as regras das eleições, as regras do jogo político, tentando ou vislumbrando a possibilidade de permanecer durante muito tempo no poder. E isso aconteceu. Então, infelizmente, na história da América Latina, não só no Brasil, esse tipo de postura da classe política, esse tipo de mudança da legislação e essas reformas políticas pontuais ou não, elas acabam ou acabaram construindo cenários desse tipo, cenários próprios para a perpetuação de determinados grupos políticos. A gente tem agora um projeto enviado pela OAB, pela Mobilização Popular, esse novo projeto em relação à reforma política. É uma extensão, é um projeto de extensão da Lei da Ficha Limpa, sequenciando a Lei da Ficha Limpa? Sim, é um projeto que vem do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, uma organização que não tem partido, que não se liga a partido político, que é uma organização civil, que tem apoios, já teve apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros, da CNBB e agora da OAB. Aliás, a OAB sempre apoiou esse movimento. A Lei da Ficha Limpa foi uma ação desse movimento de combate à corrupção eleitoral. E agora o projeto é Eleições Limpas. Isso de iniciativa popular. O movimento, com a ajuda agora da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, sai em todo o Brasil procurando assinaturas para conseguir o número mínimo e emplacar esse projeto que muda o sistema de votação e o financiamento de campanhas, visando dar um passo a mais. Depois de conseguirem a ficha limpa para as eleições, que foi uma grande conquista, eles agora procuram essa campanha de eleições limpas, centrando no financiamento de campanha e no sistema de voto. Perfeito, professor. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente continua essa entrevista sobre reforma política. É um minuto só. Voltamos com o tema jurídico, que hoje está debatendo sobre reforma política e direito eleitoral com os professores de Direito da Facisa, Edivan Rodrigues e Aécio Melo. Professor Edivan, um dos pontos desse projeto é com relação ao financiamento de campanha, né, vetando o financiamento feito por empresas. Tem aí uma intenção de coibir o suposto Caixa 2? Essa não é a intenção do projeto, coibir o Caixa 2, porque se nós quisermos estar à margem da lei, fazer Caixa 2, não tem lei no mundo que resolva. O que se busca é diminuir os custos de uma campanha, hoje milionárias. Para você ter uma ideia, a eleição de 2010, para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, custou, pelo balanço do TSE, num total das prestações de conta, 4,9 bilhões de reais. Isso, o Caixa 1, contabilizado. Estima-se que o Caixa 2 é o dobro ou o triplo desse valor, que é o caixa desviado da campanha. Então, muito alta. Dentre esses 4,9 bilhões de reais de financiamento de campanha, 98% é financiado por empresas. Dentre essas empresas, as maiores financiadoras são bancos, mineradoras e empreiteiras. O problema é que elas viram donas do mandato. Né? Donas do mandato. Uma consultoria fez uma pesquisa e descobriu que a cada R$1 gasto dessas empresas num mandato, eles têm de volta, durante esses 4 anos de mandato, R$8,5. Uma estimativa. Então, o que se busca é isso, limitando somente as pessoas físicas a fazerem financiamento e a um total X, que eles delimitaram em um salário mínimo e arredondaram para R$700. Está lá no projeto do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e da OAB. Não busca-se um financiamento público exclusivo de campanha. Hoje nós temos o financiamento público. As propagandas de rádio e televisão são financiadas pelo poder público.
o fundo partidário financia os partidos, é um fundo público. E abre-se espaço para somente mais as pessoas físicas doarem até R$700, proibindo as pessoas jurídicas e criminalizando o Caixa 2 com pena de 2 a 5 anos, para quem fizer. E uma outra proposta é a questão de votar, 2 momentos de votação, né? O eleitor votaria primeiro no partido, né? E, na sequência, num candidato, efetivamente, que estaria sendo apontado pelo partido. Isso tem aí, a gente fez algumas leituras, tem lá um controle do efeito Tiririca, né? Você acabar elegendo figuras como Tiririca, com essa mudança. Pois é, nós temos 2 sistemas de votação. O sistema majoritário, que elege-se o presidente da República, os governadores, os prefeitos e os senadores. Esse sistema não seria modificado. Esse sistema de 2 turnos seria aplicado para o sistema proporcional, que elege deputado federal, deputado estadual e vereadores. No primeiro momento, hoje, atualmente, nós votamos apenas em um turno. E o número de votantes, você escolhe, de acordo com a votação de cada partido, aqueles deputados e vereadores que tenham mais votos são os que ganham as cadeiras. A proposta visa o seguinte: mudar para 2 turnos também. No primeiro turno, nós votaríamos no partido. Hoje, no Brasil, nós temos o monopólio do partido. Só se pode votar em pessoas que são filiadas a partido político. Nós votamos no partido, nas ideias do partido, na ideologia partidária. Então, no primeiro momento, no primeiro turno, votaria-se no partido, no número do partido. E aquele partido ganharia X cadeiras. E, no segundo turno, se escolheria as pessoas que iriam ocupar esse número de cadeiras. O partido teria direito a levar a votação no segundo turno o dobro das cadeiras adquiridas. Então, se ele adquiriu 5 cadeiras, teriam 10 candidatos no segundo turno. Eu gostei da proposta formulada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e da OAB. Entendo que esse é um tema interessante a ser discutido no Parlamento e viria a coibir justamente essa prática chamada efeito Tiririca. Professor Aécio, pela lei, de fato, a gente vota no partido, nas ideias do partido. Mas, na vivência, né, as pessoas personificam muito. Olha, eu estou votando em fulano, eu estou votando em cicrano. Tem muito essa questão da identidade com o candidato. Muitas vezes não sabe nem qual é a plataforma do partido e o que é que ele está propondo, mas por uma identidade com a pessoa. Até que ponto a gente consegue traduzir isso, essa proposta, né, para essa realidade nossa? É muito difícil. Eu sou um tanto cético em relação a isso, porque é uma mudança de comportamento, de cultura política, que não acontece da noite para o dia. É uma mudança de cima para baixo, e essas mudanças, a população sente com isso. A população, num primeiro instante, não vai compreender muito bem, até porque, como você bem disse, há uma personificação do voto, né? A gente vota num determinado candidato, a população vota numa determinada figura, num determinado ator político, independentemente do partido em que ele se encontra. Então, independentemente também da bandeira ideológica, das ideias defendidas pelo partido. Agora, é um caminho importante. Nós teríamos que encontrar uma saída desse tipo, dentro desse modelo. A valorização dos partidos é fundamental para uma democracia. E acho que a proposta da OAB e de outras entidades, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, eu acho que é uma proposta importante, sim. Concordo que, no primeiro instante, teremos alguns problemas, até que a população compreenda a importância dos partidos, das legendas, de suas histórias, de seus compromissos históricos, para que esse modelo, caso venha a ser implementado, ele possa pautar a vida política do país nos próximos anos. Agora, é uma mudança muito grande na cultura política, Carla. Eu acho que não vai acontecer da noite para o dia, porque no caso do Brasil nós temos dezenas de legendas e muitas delas, historicamente, elas se colocaram à disposição do poder, mas nunca estiveram colocadas à disposição do povo. E esses partidos eles terão que passar por profundas modificações
profundas mudanças nos seus quadros e também nas suas organizações. E como esses partidos eles se apresentam para a população. Eu acho que essa mudança também terá que ser sensível. Professor Edivan, o senhor acredita que essa reforma vai ter validade para 2014 já? Vai dar tempo? Eu acho muito difícil, né? Nós temos pouco tempo até o prazo limite, que é o dia 5 de outubro. As eleições de 2014 se darão no dia 5 de outubro, primeiro domingo. E nós temos pouco tempo para formatar, discutir e votar uma reforma política. Eu creio que o que virá aí do Congresso é apenas uma reforma eleitoral, uma reforma da lei eleitoral, tratando de política propaganda política na internet, financiamento, a forma de fiscalização de financiamento, a forma de votação, mas a reforma política em si, estrutural, eu acho muito difícil. Só mesmo com pressão popular, pressão dos movimentos sociais e inclusive da sociedade civil organizada, é que nós teremos uma verdadeira reforma política. Mas se não vier para 2014, façamos para 2016. O importante é que se faça uma reforma política. Ok, professor. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco a gente continua essa conversa sobre reforma política e direito eleitoral. Até já. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico. Professor Edivan, outro ponto da reforma é com relação à obrigatoriedade do voto. Qual é a opinião do senhor sobre o assunto? Olha, Carla, hoje no nosso país a Constituição determina que o voto seja obrigatório. Na realidade, o voto é um direito. E um direito você exerce ou não. Infelizmente, a nossa Constituição, o nosso Constituinte, transformou o nosso direito num dever. E nós somos obrigados a votar. Com a mentalidade de que nós, o povo brasileiro, ainda não está apto a decidir se quer votar ou não. E o medo de não termos uma representatividade quantitativa de votos no dia da eleição. Esse argumento se desfaz quando você olha o voto facultativo do menor de 18 anos e do maior de 16. Eles podem votar, é uma faculdade. E quando você vai observar os números eleitorais, há uma maciça votação dessa população juvenil. Assim como daquelas pessoas que já ultrapassaram a idade de votar depois de 70 anos. Elas votam em massa. E, por isso, eu sou contra a obrigatoriedade do voto. Eu acho que se nós tivéssemos um voto facultativo, nós teríamos apenas as pessoas que têm uma consciência política diferenciada. Diferenciada e cidadã que iria votar. E não aquelas pessoas que são, muitas vezes, obrigadas e votam como bem entende, sem pensar no país. Por isso eu sou favorável ao voto facultativo, à opção, ao exercício do direito e não um dever. Professor Écio, a questão da manutenção ou não das coligações partidárias, vetar os arranjos políticos poderia ter aí quais consequências no parlamento? É uma questão que, na verdade, é um grande ponto de interrogação. Nós temos hoje, infelizmente, coligações espúrias, né, que não tem absolutamente nenhuma legitimidade. Muitas vezes, no plano nacional, determinadas legendas estão unidas e, às vezes, no plano regional ou local, estão desagregadas, disputando espaço político, disputando poder. Bom, essa questão foi discutida pelo direito eleitoral e pela jurisprudência. As cortes superiores discutiram, se debruçaram quando ocorreu a discussão em torno da verticalização, evitando a verticalização e respeitando, nesse sentido, a autonomia das legendas partidárias. Porém, acredito que essas coligações elas deverão ser repensadas em toda e qualquer reforma política. Eu acho, inclusive, que é uma das principais bandeiras, um dos principais temas que essa reforma política, se ela ocorrer de fato, esse tema é um dos temas, talvez o tema mais importante, para evitar justamente, com o fortalecimento dos partidos, que determinadas ideologias estejam trabalhando, repito, no plano nacional, no plano regional ou no plano local, de uma forma que não haja uma compreensão, um entendimento por parte da população, por parte do eleitor e por parte da opinião pública. Então, acredito que essas coligações e
como elas vão se comportar e se organizar nos próximos anos, terão como fundamento a reforma política e terão que ser bem avaliadas, bem analisadas, não só pela população, como também pela Justiça Eleitoral, evitando, como citamos há alguns instantes, as chamadas coligações sujas, espúrias, não é? Ilegítimas, porque às vezes uma bandeira ideológica ligada à população, ligada a movimentos sociais de base, apoiando uma legenda partidária que historicamente esteve e está comprometida com as classes mais abastadas e com um poder que não muda, que não muda de mão, né, ou de mãos. Então eu acho que é isso, o caminho deve ser por aí, Carla. Professor Adivan, a gente tem casos de intervenção da Justiça Eleitoral nos resultados, né, das eleições, com prefeitos eleitos que não assumiram e recorreram e depois assumiram, enfim. O que dizer dessa judicialização das eleições? É o fenômeno da judicialização da política. Infelizmente, a toda eleição, alguns costumam usar até o termo de terceiro turno. Há um primeiro, um segundo turno político e um terceiro turno jurídico, judicial. Isso é muito ruim, porque a justiça não está para decidir quem governa, quem legisla. A justiça está para decidir o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Mas, infelizmente, o próprio legislador constituinte e ordinário remete para a justiça essa discussão, mas remete de uma forma que eu entendo errada. A justiça poderia dizer que aquela eleição é nula e determinar que se fizesse uma outra. E aí sim o povo, mais uma vez, que é o legítimo dono do poder, diria quem vai governar. Mas hoje, como está a legislação, a justiça tem que dizer que se o primeiro for cassado, o segundo governará. E isso é muito ruim, tanto na questão da judicialização, como a retirada indiretamente do poder do povo. Ok, professores, obrigada pela participação de vocês, pela presença aqui. E a gente agora abre para as considerações finais, começando pelo professor Adivan. Eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Parabenizar aqui o professor Aécio, expert no assunto, direito político, ciência política, que muito nos abrilhantou nessa tarde. Professor Aécio. Obrigado, Carla, pelo convite. Agradeço ao programa Tema Jurídico da TV Itararé. Agradeço também as palavras do Dr. Adivan, que é uma referência importante em matéria de direito eleitoral e dentro do nosso Poder Judiciário, um grande magistrado, e que pudemos hoje aqui trocar algumas ideias sobre o tema. Isso é sempre importante. Muito obrigado. Obrigado, professores, e obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.